E é sobre isso que eu converso com o senhor Tadeu Leite Duarte, diretor de planejamento da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Bom dia, senhor Tadeu, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena. Eu que agradeço. Bom dia aos seus telespectadores também. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convida você. Você quer participar, quer fazer alguma pergunta? Você pode ligar para o 0300 10 07 940 ou você pode mandar um e-mail para vidapplena@boavontade.com. Primeiro lugar, senhor Tadeu, vamos pensar sobre os deveres. Todo mundo sabe o direito, né? Eu tenho direito a isso, eu tenho direito a passar na faixa. Mas quais são os deveres, tanto dos motoristas quanto dos pedestres, os principais deveres? Acho que a primeira coisa que nós temos que perceber, né, que no trânsito, acho que o primeiro dever, a primeira coisa que deve se observar, basicamente, é como é que você funciona, como é que funciona o que está acontecendo à sua volta. Então, vamos lembrar de um pequeno detalhe. Todo mundo que dirige um carro, que pedala uma bicicleta, que guia uma moto, que dirige um caminhão, um ônibus, quando ele chega ao lugar que ele quer chegar, ele se torna um pedestre. Para chegar nesses veículos também, ele vai se deslocar de uma forma, ele vai ter que caminhar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que todos nós somos pedestres em algum momento nesse sentido. E todo pedestre, ele tem que ser caracterizado conforme a faixa de idade onde ele está e as necessidades específicas dele que ele está. Então, nós temos necessidades diferentes, tanto quando nós somos mais jovens, quanto nós somos mais idosos. Então, o nosso dever principal é levar tudo isso em consideração, seja em qualquer momento que nós estivermos ali colocados. Então, somos todos seres humanos que andamos, nos deslocamos por aqui, seja pelas nossas pernas ou seja utilizando um veículo como movimento nesse sentido. Então, acho que o nosso primeiro dever é realmente prestar atenção naquilo que está acontecendo entre nós. Então, o motorista olhar para o pedestre que está atravessando a rua, que é um modo mais frágil. O ciclista que está pedalando numa ciclovia e está se aproximando de um local também onde tem pedestres, ele também tem que observar que tem um pedestre atravessando na frente dele, que é o modo mais frágil. E dentro desses modos mais frágeis, que a gente chama, no caso, o pedestre que está andando, temos que lembrar também, crianças andam mais devagar, elas têm mais dificuldade para se locomover, idosos andam mais devagar e têm mais dificuldade para se locomover. Então, acho que os nossos deveres básicos em relação a isso é sempre prestar muita atenção ao que está acontecendo à nossa volta. É um exercício de solidariedade, de cidadania, principalmente. Né? Principalmente, nós temos que saber lidar, conviver com as pessoas entre nós, né? Deixar um pouco de lado a máquina e olhar mais para as pessoas que estão à nossa volta. Certo. Agora, um detalhe importante, faixa de pedestres, que gera um pouco de polêmica, né? Então, o pedestre tem direito a atravessar na faixa e o motorista precisa parar, mas nem sempre isso ocorre. E quando deve ocorrer, tem que ocorrer em todo momento. Se caso o pedestre passar por uma situação, a quem ele pode recorrer para poder, enfim, ter essas informações? Vou tratar nesse sentido, né? O pedestre, ele vai sempre prevalecer sobre os demais modos, tá? Então, se ele se aproxima, por exemplo, de onde tem uma faixa para ele poder, que está designada para ele especificamente, ele vai ter ali o direito pleno de travessia. Seja existindo ou não uma sinalização, por exemplo, com um semáforo, que a gente fala com foco de pedestre, né, aquela lâmpada que acende o pedestre, seja na inexistência dela. Mesmo quando você vai atravessar no meio da rua, não é porque você está atravessando no meio da rua, também que um veículo que se aproxima vai simplesmente jogar o carro em cima do pedestre que está atravessando. Então, o que você tem que observar é, se tem pessoas ali atravessando, você tem que se conduzir de uma forma adequada que você possa, de fato, gerar uma segurança para ele. É aquele exercício de convivência. Então, sabendo que ali a velocidade tem que ser mais baixa, então eu vou transitar mais devagar. Por quê? Porque pode acontecer de aparecer um pedestre. Se é uma rua de bairro, pode acontecer de uma criança atravessar de uma maneira desavisada. Você pode ter vários outros tipos de coisas. Então, se tem sinalização, você tem que observar sim. Mas se não tem a sinalização, aí que eu acho que o sentido tem que ser redobrado. O cuidado tem que ser redobrado. Velocidade compatível, muito cuidado, porque você não sabe o que pode acontecer. Pode aparecer alguém na sua frente. E esses modos mais frágeis, quando você acaba atingindo essa pessoa, você pode realmente levar ela a uma situação de gravidade, um acidente de gravidade. Então, o dever básico nosso é observar isso, tomar cuidado com essa sinalização. Mas, por exemplo, se o pedestre se aproxima do cruzamento e não tem uma sinalização específica para ele, o que diz a lei do trânsito? As regras de trânsito estão no Código de Trânsito Brasileiro. Você tem que deter o seu veículo. Ele tem prevalência sobre isso. E existe enquadramento, existe fiscalização, é passível de multa o motorista que não se detém, que permite o pedestre atravessar. Tá? Ele é passível de multa. Se tiver um agente, você sempre pode recorrer a um agente de trânsito
para poder fazer essa fiscalização e fazer a autuação nesse sentido. Se ele se aproxima de uma via que tem a sinalização, é pior ainda, porque aí você pode ter, inclusive, um equipamento eletrônico, se você avançar por um vermelho, você pode ser autuado nesse sentido também. Tá certo. E agora é uma pergunta aqui da Camila Caetano, de Brasília, que acompanha a gente em Brasília, na capital federal. Ela pergunta o seguinte: muitas vezes, ela comenta que vou atravessar uma avenida de grande extensão e mão dupla e tenho que sair correndo, porque o tempo para a travessia é muito curto ao chegar ao meio da avenida, do outro lado já fechou. Então, isso acho que acontece até com outras pessoas também. Esse tempo de duração do sinal pode ser alterado? A quem devo recorrer? A pergunta aqui da Camila. Olha, o tempo de semáforo, ele está associado sempre à questão da locomoção. Existem padrões internacionais que a gente utiliza. Mas o que prevalece, basicamente, também é o bom senso do técnico que vai fazer a medida. Brasília é um bom exemplo. Brasília adotou, há alguns anos atrás, uma medida de tolerância zero com relação à invasão das faixas de pedestre. E com isso eles conseguiram reduzir bastante o nível de acidentes e aumentar muito o nível de respeito. É possível, então, em Brasília, você ter uma condição de segurança melhor para essas questões de travessia. Nesse sentido, o que nós temos adotado aqui em outros municípios, mesmo aqui em São Paulo, também é essa questão de ajuste nos tempos necessários. Muitas vezes na via, você tem aquela questão de você não consegue fazer a travessia num tempo só. Então você cria ilhas ou áreas de apoio para que as pessoas possam, de fato, atingir aquele local e atravessar no tempo correto e no tempo melhor indicado. Então, você pode fazer ajustes. A quem recorrer, você deve estar sempre alertando: olha, esse tempo não é suficiente, esse tempo não está sendo adequado. Você pode comunicar. Temos telefones de contato na CT, por exemplo, o 1188, você pode registrar uma reclamação nesse sentido. Tem da Prefeitura de São Paulo também, você pode, pelo 156, fazer uma ligação e fazer uma evidência. No seu município, seja ele qual for, em qualquer cidade, procure a Prefeitura, procure o órgão de trânsito e comunique que aquilo está acontecendo. E aí um técnico vai lá, faz uma avaliação e pode ser que a gente possa até melhorar nesse sentido. O que a gente tem percebido, assim, de uma forma geral, para o país e na cidade de São Paulo também, é uma questão de visão diferenciada para a mobilidade, muito mais focada no ser humano. E aí agora talvez a gente consiga melhorar, ao invés de trabalhar com esses números que privilegiam muito o movimento dos carros, talvez agora a gente possa pensar nos números que privilegiam um pouquinho mais o movimento das pessoas. Sim, isso é importantíssimo, né? Exatamente. Visar sempre o ser humano. Exatamente. E a gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo e-mail, pelo Boa Vontade, pelo vidaplena@boavontade.com, de São José dos Campos, do João Flores. Ele escreve aqui: sou cadeirante e encontro ainda alguma dificuldade para andar pelas ruas da minha cidade, e principalmente para atravessá-las, por falta de acessibilidade, rampas nas calçadas. A quem posso reportar minhas dúvidas, sugestões e solicitações sobre esse assunto? Acredito que é o mesmo caminho que a gente... Contato. É o mesmo contato que a gente pensou anteriormente. Talvez você tenha que procurar a Prefeitura e o seu órgão de trânsito. Porque o ideal é que as cidades todas sejam acessíveis em todos os níveis, né? E aí, para isso, a gente precisa de projetos. São muitas ruas, são muitas calçadas que precisam ser rebaixadas e é um projeto de longo tempo. É verdade. Aqui também mais uma pergunta que chegou pelo telefone 0310 07 940. Se você também tiver alguma dúvida, quiser mandar para nós, esse é o telefone da sua participação. A de São Paulo, a Jandira Ferreira, senhor Tadeu, ela pergunta o seguinte: perto da minha casa, a rua tem sinalização de preferência para pedestre em caso de conversão, mas não conseguimos atravessar, os motoristas não param. E aí, o que fazer para que essa lei seja respeitada? Então, se essa ocorrência é constante, para que se ligue nesses telefones, solicite um agente de trânsito nesses momentos onde você percebe uma parte do dia, para a gente poder fazer prevalecer isso. Sempre se trabalha com uma ideia de criar uma cultura de mobilidade mais segura. Você trabalha com as mídias, você dá informação, trabalha com a educação, trabalhamos com as crianças dentro da escola, procuramos educá-las e prepará-las para serem adultos melhores. E assim, a prevalência do pedestre é sempre, em qualquer situação, numa conversão, seja uma travessia. Então, nós temos sinalizações aqui que nos garantem isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode, em algumas cidades, você pode ter verde compartilhado com os carros e os pedestres, onde eles negociam e conseguem fazer isso, porque eles já têm essa cultura estabelecida. Aqui a gente ainda não tem isso, a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando nas escolas, estamos procurando fazer isso, melhorar,
é uma questão de um trabalho mais cultural. Mas que ela pode procurar a prefeitura e requisitar um agente de trânsito que a gente vai lá e vai acompanhar o local onde ela tiver problema. Tá certo. As leis estão aí para amparar tanto motoristas quanto pedestres, mas é sempre importante a gente lembrar, o primeiro passo é a conscientização, né? Se preocupar com o ser humano, como o senhor destacava. Isso. A gente costuma dizer que a engenharia de trânsito está baseada em três pilares básicos, né? O primeiro dele é a sinalização que você coloca, onde você coloca a indicação na rua do que você deve fazer. O segundo passo é aquele da educação. É fazer as pessoas tomarem consciência dessa sinalização, do ambiente onde eles estão percebidos e da insegurança que isso pode motivar para eles. E se isso tudo não conseguir dar conta nesse sentido, aí você vem para o terceiro passo, que infelizmente é a fiscalização, que é aquilo que você tem que fazer para poder coibir de alguma forma que aquelas situações de insegurança não prosperem, não fiquem mais fortes em relação ao restante. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. Com certeza contribuiu muito para os telespectadores, para que conduzam melhor suas vidas, tanto como pedestre quanto como motoristas. Agradecemos a sua participação. Falamos aqui com o senhor Tadeu Leite Duarte, diretor de planejamento da CET. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo ao programa Vida Plena. Eu que agradeço o convite. Quero desejar um bom dia a todos vocês.